Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gabriel Figueiredo e estou aqui para trazer mais um vídeo do canal Rubisco para vocês. No vídeo de hoje vamos entender um pouquinho sobre os insetos, o que são, de que maneira eles agem na nossa vida, no nosso cotidiano e trazer algumas curiosidades sobre esses bichinhos para vocês. Bom, os insetos, eles fazem parte do nosso cotidiano, e isso é bem óbvio. Eles podem ser encontrados como forma de alimentos, transmissores de doenças, animais que possuem picadas e ferroadas extremamente dolorosas, provavelmente você já teve contato com uma abelha que te ferroou, um marimbondo, enfim. Ou então eles podem apenas ser seres bonitos e coloridos que, além de chamar a nossa atenção, ainda deixam mais bonitas as nossas paisagens. Mas para começar, você sabe o que são os insetos? Bom, essa pergunta ela pode parecer muito óbvia, mas não é tão simples assim. Em geral, as pessoas elas costumam confundir animais como aranhas, escorpiões e carrapatos com insetos, mas eles não são. No geral, o corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça há um par de antenas e todos eles possuem 3 pares de patas. Além disso, os insetos formam a maior classe do reino animal. Mas afinal, por que criaturas que desempenham diversas funções ao nosso redor são tão temidas e odiadas? Para começar, temos que ter em mente a importância desses animais para estudos científicos. Eles são, por exemplo, excelentes bioindicadores. Mas o que são bioindicadores? Quando o ambiente é alterado, principalmente por alterações antrópicas, as espécies que habitam naquele local elas vão responder de alguma forma àquelas alterações. E quando se analisa um desses bioindicadores, vai ser perceptível determinadas mudanças a partir dessas alterações visíveis nas espécies bioindicadoras. Pode-se ter uma ideia de quantas alterações ambientais estão impactando na vida de todas as outras espécies naquele local. Bom, e os insetos eles vão se mostrar ótimos bioindicadores, pois eles são espécies muito diversificadas, a gente tem uma grande quantidade de insetos que fazem parte de tipos diferentes de ambiente. Eles têm um ciclo de vida curto, afinal, em teoria, quanto menor o tempo de geração, mais rapidamente o efeito da alteração ambiental vão ser percebidos. Então, como ele tem essa vida curta, vai ser mais fácil de perceber essas alterações durante a sua vida. Muitas espécies possuem pouco uso humano e sua diversidade ecológica vai permitir obter informações sobre diferentes habitats, como eu já falei antes. E por fim, ainda nas aplicações científicas dos insetos, a gente vai ter uma mosca do gênero Drosophila que são utilizadas para estudos em genética. Bom, vai ser impossível falar desses animais sem citar o processo de polinização. Afinal, grande parte das plantas precisam do auxílio desses pequenos insetos para realizar seu processo de reprodução a partir do pólen ser levado por esses insetos de uma flor para outra. Isso significa, obviamente, que eles vão estar impactando diretamente na nossa vida nesse processo, porque grande parte dos nossos alimentos, ali, cerca de 2/3 dos cultivos que são usados na nossa alimentação, eles vão necessitar da polinização dos insetos. Dentre os insetos polinizadores, o destaque vai para as abelhas. E para você ter uma ideia da importância dessas criaturinhas, muitos cientistas eles afirmam que sem as abelhas, a espécie humana acabaria sendo extinta. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, estima que 1/3 de todos os alimentos consumidos no mundo é diretamente dependente do trabalho das abelhas. Então, pelo amor de Deus, valorize o trabalho das abelhas aí, porque elas são muito importantes para nós, seres humanos. Bom, se depois de todas essas informações, você de maneira milagrosa ainda estivesse mostrando resistente a ter empatia por esses incríveis animais que são os insetos, vamos lá. Você gosta de chocolate? Bom, se você é um ser humano sensato, provavelmente a sua resposta é sim. Quem não gosta de chocolate? Mas e de moscas? Você gosta? E se a gente te contar que é graças a algumas moscas que este alimento existe? Isto porque a morfologia da flor de cacau dificulta a sua polimerização, fazendo com que sejam poucos os insetos que consigam adentrar nelas. Dentre esses poucos insetos, o principal polimerizador do cacaueiro, adivinha quem é? Uma pequena mosca do gênero Forcimophia. Beleza, os insetos eles são muito importantes para a polinização, mas o que eles têm a ver com a solução de crimes? Pois é, existe uma área da ciência chamada de entomologia forense, que usa os conhecimentos de biologia dos insetos e outros artrópodes para investigações criminais, já que os insetos são os primeiros a encontrar o local do crime e o cadáver. Então aqui a gente pode ver um raríssimo caso de inseto CSI.
Bom, o que vai acontecer é que o cadáver é uma fonte de alimento, abrigo e reprodução para alguns insetos. Os que se alimentam são chamados de necrófilos. Os outros, eles utilizam somente como esconderijo e local para reprodução e ovoposição, que no caso é a deposição dos seus ovos no cadáver. Através da análise desses animais, vai ser possível determinar principalmente o local e o horário em que o crime foi cometido. Bom, agora que você já sabe o que é um inseto e qual a importância nas nossas vidas, aqui vai algumas curiosidades e com certeza algumas delas você já vai ter ouvido falar. Para começar, os insetos dormem? Essa é uma curiosidade muito interessante porque eu também tinha essa dúvida antes de fazer esse vídeo. A resposta é sim. Uma pesquisa foi realizada com moscas que comprovou que em determinado período do dia, estes animais ficavam parados por aproximadamente 5 minutos, sem reagir a quase nenhum estímulo externo. E quando eram impedidos de dormir, elas tinham que depois suprir a ausência de sono, dormindo ali uma quantidade maior de tempo do que esses 5 minutos. Então dessa forma foi possível comprovar que sim, os insetos dormem. Mas obviamente que não tem como comparar o sono dos insetos com o nosso sono, já que eles têm uma anatomia completamente diferente e as substâncias neuroquímicas são muito diferentes das dos humanos também. E obviamente, né, gente, não tem nem como comparar o tempo de sono. Imagina dormir 5 minutos por dia. O pó das asas de borboleta causa cegueira? Nossa, eu já ouvi muito isso de pessoas mais velhas. Será que causa? Mas a resposta é não, pessoal. Pra gente entender por que não causa, primeiro a gente tem que entender o que é o pó das asas dessas borboletas. Na verdade, o que acontece é que as asas das borboletas são membranosas. E esse pozinho liberado nada mais é do que essa membrana que reveste a asa da borboleta. E quando ela entra em contato com os nossos olhos, o que acontece na verdade é um processo de irritação, como aconteceria se poeira caísse no seu olho, um cisco, um cílio, qualquer outra coisa. Então não acontece nada mais, nada menos que um processo de irritação e não de cegueira. Então pode ficar despreocupado que você não vai ser cego por uma borboleta. As moscas e mosquitos vivem apenas um dia? Outra coisa que eu escuto bastante a galera reproduzir. E na verdade não. Isso vai variar muito da espécie de mosca ou mosquito que a gente está falando. É muito difícil assim falar mosca e mosquito, que a gente tem que lembrar que existem milhares de espécies de moscas e mosquitos. E aí aqui eu trouxe uma comparação entre, por exemplo, um mosquito que vive na Antártida, que é da família Chironomidia. Se você comparar esse mosquito que vive cerca de anos ali com o famoso Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, bem famoso também. O mosquito da dengue ele vive aproximadamente 10 dias, enquanto o outro mosquito da Antártica consegue viver anos. Então, obviamente que essa relação vai variar muito da espécie que a gente está analisando. Eu acredito que uma outra curiosidade que você gostaria de saber é qual é o maior animal que existe e qual é o menor. O maior inseto que existe na Terra, ele é uma espécie de bicho-pau, que chega a 66 centímetros e é nativo da ilha de Bornéu. E o menor animal que existe é uma vespa da Costa Rica, cujo macho mede aproximadamente 0,14 milímetros. E para finalizar, vamos dar um mérito agora às formigas, que seriam comandantes da Terra, facilmente se elas quisessem, porque estima-se que 10 quadrilhões, pessoal, destes animais vivem em nosso planeta. Isso daria cerca de 1,4 milhões de formigas por ser humano na Terra. Então vamos torcer aí para não ter a revolta das formigas, porque se acontecer, cada ser humano vai ter que dar com 1,4 milhões de formigas por vez. É isso, pessoal. A gente chegou ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí para ajudar no canal. Inscreva-se também se você puder. Eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido entender um pouco mais sobre a importância destes animais. O nosso objetivo aqui é despertar uma visão mais ambiental em seu coração, além de transmitir informação, obviamente, para que você consiga entender que todos os seres vivos têm o seu espaço em nosso planeta. Um abraço e até a próxima.